O mundo foi dominado por um inimigo quase invisível, um vírus. Vamos ver como é que um vilão microscópico está a mudar a história numa altura em que milhões de pessoas morreram, o medo alastra e o risco de pobreza aumenta. Como será o mundo pós-Covid? Falámos com 3 especialistas. Peter Frankopan, professor de História Global, Karina Knorr-Cetina, cientista social da Universidade de Chicago, e Jean-Paul Fitoussi, professor de Economia. Peter Frankopan, bem-vindo à Euronews. Como especialista em história global, pensa que a capacidade da Covid-19 de se espalhar tão rapidamente e facilmente é uma novidade absoluta na história das pandemias? Não, ou seja, vivemos num mundo em que a tecnologia e os transportes permitem que as coisas se acelerem. Mas as pandemias são uma parte muito importante da história global, remontam a muitos milhares de anos. O problema é quando os seres humanos vivem próximos dos animais e que algo sai do reino animal e se transforma em algo prejudicial e perigoso para os seres humanos. É uma parte do preço que pagamos pelos alimentos que temos à nossa disposição. O que é invulgar nesta pandemia após ter sido identificada em Wuhan é a rapidez com que se espalhou pela Europa. Mas, na verdade, essa rapidez tem de ser reavaliada. Passou mais de um ano e meio desde que o vírus foi identificado e só agora começou a espalhar-se pela Índia com um padrão devastador. Essas coisas levam tempo, mas de facto dizem-nos muito sobre a forma como comunicamos e viajamos. Mas a velocidade não é tão espetacular quanto poderíamos pensar. Olhando para a história, se compararmos com contágios anteriores, como é que esta pandemia pode mudar a ordem política global? Tudo depende do que acontecer a seguir. Antes da pandemia, toda a gente tinha percebido que se tratava de uma época em que a China estava a crescer muito rapidamente de formas previsíveis e imprevisíveis. No caso da Rússia, as relações com os países vizinhos, especialmente com a Ucrânia, já eram extremamente problemáticas. As alterações climáticas e o impacto que podem ter no sul da Ásia, no Médio Oriente ou na África Ocidental são questões sobre as quais muitas pessoas pensam e que suscitam preocupações. Vivemos numa época de grandes mudanças, de qualquer forma. De certa maneira, a pandemia agiu como um catalisador para desacelerar algumas coisas, pois o nosso ar está mais limpo. Os pássaros cantam porque não estamos a viajar muito, mas o impacto real de longo prazo será sentido pelos pobres do mundo. É nos ambientes pobres que a maior pressão se faz sentir, porque os países ricos são capazes de gerar o máximo de dívida de que precisam e convencer os investidores de que vão pagá-la. Mas os mercados e países emergentes subdesenvolvidos já estão a sofrer terrivelmente e esse fosso vai aumentar muito nos próximos anos. Voltemos à história. Já tínhamos visto esse efeito económico ou financeiro das pandemias? A diferença em relação a esta pandemia é que, embora tenha afetado milhões de pessoas, na verdade as taxas de mortalidade não são assim tão más. Parece muito dramático tudo o que vemos na televisão. Se o coronavírus tivesse matado o mesmo número de pessoas que a gripe espanhola matou há 100 anos, teriam morrido mais de 250 milhões de pessoas em vez de 3 milhões. Cada uma dessas mortes é uma tragédia pessoal para a família e teria sido evitável com melhores medidas. Mas esta epidemia não mudará as relações de trabalho da mesma forma que a anterior, porque não há uma grande mudança demográfica. Terá mais a ver com a forma como os governos administram as dívidas e como é que vamos redefinir a relação entre os centros políticos e os cidadãos ou contribuintes. Trata-se de uma discussão muito importante que já está a acontecer, mas que vai acelerar-se nos próximos anos. Pensa que o mundo pós-Covid será menos interdependente? Estou muito ansioso na medida em que a dissociação também tem um lado negro. É muito mais difícil do que o que as pessoas parecem dar a entender. É preciso analisar as peças do quebra-cabeças geopolítico de alto nível. Mas não. Eu espero que voltemos à normalidade, porque se não voltar ao normal, o resultado final poderá ser a inflação e preços mais altos. E isso seria devastador no curto prazo. A vacina russa Sputnik é uma ferramenta política e de poder ou uma arma contra a Covid-19, o nosso inimigo comum? Quando vemos os russos a oferecer a vacina, pensamos que é uma ferramenta política. E a primeira pergunta que podemos colocar é: qual é a nossa? Onde estão as vacinas e o nosso apoio médico para outras partes do mundo? Porque é que não usamos as nossas vacinas da mesma forma dita diplomática? Com certeza a Rússia e Moscou tentam exercer influência. Acontece que a Rússia tem uma posição global muito mais fraca do que a maioria das pessoas pensa, na minha opinião. Tem de usar as suas habilidades diplomáticas de forma cuidadosa.
Penso que nós, na Europa, não sabemos o que queremos. Já se falou em limitar o envio de vacinas da Europa para outras partes do mundo. A nossa indústria farmacêutica impede o uso de propriedade intelectual, o que permitiria reduzir o preço dos medicamentos e salvar vidas nos países em desenvolvimento. Penso que na Europa toda a gente espera que os outros façam as coisas como nós, mas na verdade, quando nos olhamos ao espelho, penso que há muito para melhorar. Como cidadãos do mundo, agora, será que somos obrigados a dar mais importância às normas do sistema de saúde e da investigação médica a nível regional e ao nível dos acordos de livre comércio por causa das pandemias? O mais engraçado é que as crises têm também geralmente resultados positivos, e uma das coisas que a pandemia nos ensinou é a necessidade de termos uma resposta mais global e integrada das doenças e das pandemias. A quantidade de investigações e a forma como a colaboração funcionou entre centros de investigação universitários tem sido um verdadeiro milagre. As vacinas foram desenvolvidas rapidamente e há muitas vacinas. Na realidade, apenas 3% do financiamento médico se destina à pesquisa de antivírus. Por isso, a reflexão sobre como podemos cooperar melhor para curar doenças de um modo mais estruturado é algo muito importante, nomeadamente em relação a doenças como o cancro ou a SIDA. Penso que há uma verdadeira esperança de que essas colaborações possam ser replicadas noutras áreas para podermos beneficiar das vantagens de trabalharmos juntos. O problema é, obviamente, que os políticos, em todos os países, criam sempre confusão, causam problemas desnecessários ou entram em jogos de poder uns contra os outros. Mas em relação ao lado médico da cooperação, espero que estejamos em melhor posição quando a pandemia acabar. Uma última pergunta. Os números desta pandemia são trágicos, como disse, mas quando comparados aos da gripe espanhola e da peste do século XIV, os efeitos da Covid parecem ser menos graves para a humanidade. Somos mais vulneráveis psicologicamente do que os nossos antepassados? Isso eu não sei. O que posso dizer como historiador global que olha para a história de milhares de anos é que os seres humanos são muito resistentes e somos muito bons a recuperar após guerras devastadoras, genocídios, após uma grande tragédia. Somos muito bons na recuperação e tentamos aprender algumas lições. Não é isso que me preocupa. O problema é que quando os governos assumem dívidas muito grandes, podem ser levados a tomar decisões erráticas, quando não conseguem cumprir as suas obrigações. Como toda a gente sabe, é quando não há comida suficiente na mesa ou se fica sem dinheiro que os problemas surgem. E eu penso que nas economias desenvolvidas do mundo somos mais resilientes neste momento. Mas a minha preocupação é saber se haverá um aumento dos conflitos entre Estados que não têm capacidade de dar apoio. E não é preciso muito para que isso aconteça, em caso de mau tempo ou colheitas danificadas. Há muitos problemas nos mercados agrícolas, desde a viticultura em França este ano ao preço dos cereais. E não é preciso muito para que a situação fique fora de controle. Por isso, a resiliência não é a questão-chave. A questão é, será que os seres humanos deixarão as diferenças de lado para encontrar uma maneira de trabalhar e de se apoiarem uns aos outros? E a resposta não é óbvia. Vamos ter que esperar para ver. Mas enquanto pessoa otimista e pragmática, penso que somos muito bons a ultrapassar problemas. Peter Frankopan, thank you very much. Pleasure. Devido à pandemia, as nossas sociedades viveram meses de isolamento, solidão e barreiras sociais. Doutora Knorr-Cetina, bem-vinda à Euronews. Que tipo de lições fundamentais aprendemos com as pandemias? Uma lição fundamental é o facto de a epidemia não ser apenas um problema biológico ou epidemiológico, mas ter causado enormes rupturas na nossa vida social e em relação ao que a vida social e a sociedade significam para nós. Há muitos pequenos laços que estabelecemos normalmente na vida social, pequenas trocas de presentes, como ir a uma padaria e pedir um bolo ou um café e receber em troca um sorriso, receber um serviço e dizer obrigada. São trocas totalmente isentas de compromisso. Não envolvem solidariedade, não temos de voltar a esse sítio. E ainda assim, esses laços produzem uma espécie de interação social. Funcionam como um meio natural onde nadamos, por assim dizer. E esse meio desapareceu. Ficou de alguma forma surpreendida com o comportamento da sociedade em relação às pessoas mais velhas?
Porque de repente houve uma grande preocupação da sociedade com a vida das pessoas mais velhas. Não foram abandonadas. Sim, penso que foi uma parte muito positiva, porque não tinha de ser assim. Poderíamos ter adotado outra atitude, como alguns países fizeram. Os mais aptos sobrevivem e os menos aptos não sobrevivem. E se as pessoas são propensas à doença e não podem sobreviver, então temos de aceitar esse facto. Mas a maioria dos Estados e das sociedades não o fez e teve cuidado. Até o sistema capitalista tem uma componente social. Redescobrimos a importância de investir no setor da saúde. Será que as pessoas vão agora redescobrir a importância da solidariedade e deixar de lado a ganância e o individualismo extremo? Não, não creio que esse último aspecto vá funcionar. Mas a questão da solidariedade é uma questão muito profunda, porque a pandemia fez-nos descobrir uma coisa, e falo principalmente dos Estados Unidos, porque estou presa aqui há um ano. Muitas pessoas recusam-se a usar máscara. É uma coisa muito simples, usarem máscara não é um grande problema, mas as pessoas nos Estados Unidos começaram uma guerra das máscaras. E descobriu-se de repente que não há um nós. Não somos uma nação. Estamos completamente divididos, separados por linhas inesperadas. Não digo que essa divisão não existia antes, mas antes não era preciso prestar-lhe atenção, não era necessário. Pensa que a prática do distanciamento social veio para ficar mesmo após o fim da pandemia? Não. A esse nível acho que vamos recuperar completamente. Mas a questão é mais política, ao nível coletivo. A nossa comunidade imaginada, enquanto povo unido, vai ser um problema durante um longo período de tempo. Não vejo nenhuma prova, por exemplo, nos Estados Unidos, de que essa questão esteja a melhorar. Trabalho inteligente e cimeiras de líderes virtuais. O mundo digital entrou nas nossas vidas mais rapidamente do que o esperado. Estaremos a enfrentar uma mudança duradoura da forma como vivemos ou vamos simplesmente voltar ao normal quando isto acabar? Muitas empresas nos Estados Unidos estão a planear fazê-lo ou já começaram a voltar ao trabalho presencial a meio tempo. Mas também estão a livrar-se dos imóveis e a dizer que as pessoas podem trabalhar de casa e que devem trabalhar a partir de casa. Nas universidades onde trabalho, vamos regressar. Tentaremos voltar ao normal porque sabemos que os alunos vêm para um campus universitário não apenas pela aprendizagem, mas também pelas redes sociais que se formam nesses sítios. Eles querem contactos sociais e nessas idades não querem estar o tempo todo em frente a um ecrã. Por isso, provavelmente teremos de voltar por completo ao regime presencial. Há o interesse do mercado e também o interesse ao nível da relação entre o empregado e a empresa, basicamente? A vida online tem de seguir um roteiro. Há uma iniciação e um procedimento a seguir. As coisas não acontecem de forma informal e ligeira como na vida presencial. É importante que as pessoas possam tirar partido do que acontece quando se está cara a cara com as pessoas. Thank you for being with us. Thank you. A pandemia revelou as falhas da ordem económica global. Os Estados foram obrigados a socorrer as economias. Bonjour, professor Fitoussi, bienvenue sur Euronews. Professor Fitoussi, bem-vindo à Euronews. Uma das suas teorias é a teoria dos postes de luz. É uma metáfora. Partes da sociedade são iluminadas pelo poste, mas também existem áreas apagadas, zonas escuras. A Covid-19 iluminou as partes escuras? Elle a éclairé le fait que
Iluminou o facto de os sistemas de saúde europeus não terem uma saúde tão boa como toda a gente pensava. Em relação à França, foi uma grande surpresa descobrir que o sistema médico francês estava longe de ser o melhor do mundo, como se pensava. Porque não investimos o suficiente no sistema hospitalar. Quisemos de tal forma regular o sistema para reduzir os gastos que o tornámos disfuncional e substituímos os médicos por administradores. E o papel do Estado? A principal missão de um Estado é proteger a sua própria população. A crise da Covid-19 recordou-nos essa missão de forma violenta. Cada Estado começou a proteger o seu povo. Não há um único Estado que não o tenha feito. Mas antes da pandemia, proteger os desempregados ou quem estivesse em vias de ficar desempregado, ou proteger as empresas prestes a falir, era sinónimo de crime contra a doutrina dominante. Agora redescobrimos que num sistema globalizado, se deixarmos as fronteiras bem abertas, e é isso a globalização, temos que proteger mais a população. Caso contrário, seremos forçados a fazê-lo devido a uma grande crise ou a uma revolução. Professor Fitoussi, donc, est-ce que vous pensez que Professor le plan de Fitoussi, relance, pensa que o plano de recuperação aprovado pela Europa como resposta à crise económica gerada pela pandemia será suficiente e permitirá relançar o projeto de Europa Social? Le grand projet de l'Europe sociale? Há dois pontos no plano de recuperação. Em primeiro lugar, o facto de esse plano existir. E em segundo, dar alguma substância concreta à ideia das obrigações europeias, ao financiamento solidário da Europa. Então é um passo em frente. É algo extremamente positivo. No entanto, o plano de recuperação ainda não foi implementado por causa de debates intermináveis. Os Estados Unidos vão gastar 7.000 bilhões de dólares, enquanto a União Europeia vai gastar apenas 750 mil milhões. E a União Europeia tem mais habitantes do que os Estados Unidos. Pelo que podemos ver, não jogamos no mesmo campeonato. Estamos na Liga dos Pequenos. É claro que com esse esforço, os Estados Unidos vão recuperar muito rapidamente e terão uma vantagem competitiva em relação à Europa. E essa vantagem tende a aumentar. Professor Fitoussi, será que a Covid-19 revelou um déficit de democracia e uma falta de liderança na União Europeia? Estão a fazer pouco da população. Dizem às pessoas que elas não são verdadeiras cidadãs porque não podem influenciar a política do seu país, mas continuam a fazer de conta que a cidadania existe. Tiram-lhes a soberania e a soberania que lhes é retirada não é usada a nível europeu. Esse é o problema da Europa. Há um vazio de soberania. Não há soberania europeia e já não há soberania nacional. O que é que as pessoas fazem neste caso? Viram-se para um curandeiro. E esse curandeiro é o populismo. O populismo diz que tudo é possível, mesmo não acreditando nisso. As pessoas pensam, não temos nada a perder. A política não muda, continuamos no desemprego, estamos cada vez mais pobres, a classe média está a desaparecer progressivamente.
Não há nada a perder. Tentemos o populismo. Merci, professeur Fitoussi.